Oi, Fê. Vou te dar oi hoje. Gente, eu vou esperar um minuto, tá? Como sempre, só pra as pessoas poderem entrar. Bom, gente, ontem eu conversei com o Sérgio Mastro Páscoa. Eu não sei quem assistiu aqui, mas qualquer coisa tá no IGTV, assim como todas as outras lives. E eu queria agradecer muito, Sérgio, mais uma vez. Foi um papo muito legal. Acho que realmente vale a pena assistir. E hoje eu vou conversar com o ator e diretor Marco Antônio Pâmio. E é um privilégio, assim, poder conversar com esse artista tão importante, tão incrível. E, enfim, tô muito animada. Eu vou ver se ele já tá aqui. Acho que já. Vamos começar porque a gente tem muita coisa pra falar. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Nossa, eu que tô com um problema aqui pra colocar. Calma. Pronto. Agora. Olá! Oi, tudo bem, Natália? Bom, a gente não se Tudo e você? vivo, né? Então, eu queria, Não, então eu queria agradecer muito, muito, muito essa mas oportunidade de estar aqui falando com você. Eu acho que vai ser muito eu é que proveitoso tanto agradeço. para mim quanto para todo mundo que vai assistir. Então, enfim, Tá certo, eu é que agradeço. E a gente é engraçado porque a gente não se conhecendo pessoalmente, a gente já se falou tanto, mas durante tão poucas oportunidades que parece que eu te conheço há tempos. sério, é mesmo. E eu te conheço, óbvio, pelos seus trabalhos e tudo mais que eu acompanho. Então, enfim, mas Uhum. muito assim, estou muito feliz de poder conversar frente a frente, por mais que seja pelo meio digital, né? Mas estou muito feliz. É, E para começar, eu queria que você falasse um pouco como começou a sua carreira de ator primeiro. olha, os primórdios, os princípios, eles vêm lá da minha infância, no fundo do quintal da casa dos meus pais, Uhum. onde durante toda e qualquer festa de aniversário, Natal ou afins, tinha ali uma apresentaçãozinha que eu organizava, juntava os primos, os vizinhos, escrevia roteiro, dirigia, atuava, fazia um cirquinho ali e obrigava todos os parentes a me assistir. E os irmãos e primos ali obrigados a compactuar comigo. Então eu acho que pode ali uma chama ter já sido acesa lá atrás, mas eu dessa experiência assim de infância, eu passei muito tempo fazendo teatro amador na cultura inglesa. Eu fui um aluno precoce de inglês da cultura inglesa que tinha como política estimular os alunos a fazerem teatro para desenvolver a prática oral da língua. E aí eles tinham grupos de teatro, eventos relacionados a teatro, e eu acabei me metendo nisso. Durante uns 4 anos eu fui um ator amador na cultura, fazendo todo tipo de peça, sempre relacionado ao universo inglês. Então tinha musical, tinha Uhum. peça de texto, tinha peça que a gente mesmo escrevia. E numa ocasião ali, um dos diretores de teatro da cultura inglesa, ele ficou sabendo que o Antunes Filho, que havia já encenado Macunaíma, Nelson II Rodrigues, lá no Teatro São Pedro, e tinha feito a revolução que fez no teatro brasileiro, principalmente com Macunaíma, ele ia selecionar atores jovens, porque ele ia montar Romeu e Julieta. E ele ia inaugurar um projeto novo ligado ao SESI, chamado CPT, Centro de Pesquisa Teatral, e ele estava procurando gente de qualquer origem e experiência, fosse profissional ou não, gente que tivesse carreira antes, tivesse vindo de escola de teatro, ou tivesse qualquer interesse em fazer ali uma audição, um teste para ele ia abrir esses testes. E assim, São Paulo todo
foi fazer teste para o Antunes, porque, nossa, Antunes Filho vai montar Romeu e Julieta. Eu resisti um pouco, eu relutei, porque eu não tinha formação formal, eu não tinha ido para a escola, eu era um amador, e eu falava assim para eles, não, eu não é para mim, isso é muito, isso é muita areia para o meu caminhãozinho. Eu assisti Macunaíma, imagina, não tem eu não tenho esse alcance mesmo de fazer sonhar em fazer parte de uma montagem do Antunes. E ele tanto insistiu, esse diretor, que eu fui lá e fiz. E eu fui passando de fases e tudo. Foi um processo muito complexo, né? Porque tinha fases, e depois tinha a segunda chamada, a terceira chamada. Eu não fui selecionado para a primeira configuração, ou seja, não estava ali no primeiro dia do CPT, o dia que o CPT foi inaugurado, mas eu fui chamado 2 meses depois. O CPT foi inaugurado lá para agosto, e em outubro ele pediu para me chamar. O Ulisses Cruz era assistente dele, e ele me colocou ali fazendo as aulas, e ele não prometia nada, ele ia experimentando as pessoas. Tinha um outro projeto paralelo, que era montar a Pedra do Reino, do Ariano Suassuna, que ia ser montado em paralelo, e isso ia inaugurar o repertório do CPT, que ia somar as 2 montagens anteriores que ele ia trazer do São Pedro, o Macunaíma e o Nelson II Rodrigues. Então a gente iria, né, caso isso, né, fosse até o fim, no que no que me envolveria a participação, de ficar até final das etapas e tudo, seria um repertório de 4 peças. E aí foram acontecendo testes, experimentos, workshops, exercícios, até um dia em que ele fez uns testes para uns personagens. E ele falou assim, olha, eu quero que você faça teste para o Benvolio, que é o primo do Romeu, um super papel, faça todas as cenas do Benvolio. E aí faz aí, só para ter alguma coisa aí para eu ver, faz 2 cenas aí do Romeu. Eu cheguei em casa, eu vibrava, eu falava assim, eu vou fazer teste para o Benvolio, eu posso fazer o Benvolio, meu Deus do céu, eu corro a chance, né? Eu tenho a possibilidade de fazer o Benvolio, e fiquei muito afim de fazer o Benvolio. E aí, eu estudei muito o Benvolio, e para o homem eu não dei muita bola, não. A Júlia Gunn, que já tinha sido escolhida para fazer a Julieta, nós éramos muito jovens, éramos iniciantes, e no dia... Eu tinha 20 anos. Eu tinha exatos 20 anos. E aí, no dia do teste, fiz o Benvolio com maior empenho e fiz lá as 2 cenas do Romeu, que eram as 2 grandes cenas com a Julieta, a cena do balcão e depois a cena da despedida, da Cotovia e do Rouxinol. E aí ele fez lá uma reunião e tudo, e ele escalou o elenco e ele me escalou para fazer o Romeu. Eu quase perdi o chão, e a partir de então ele me chamou num canto, ele falou, olha, eu tô te escolhendo para fazer o Romeu, tua vida vai mudar daqui para frente, você tem que fazer uma série de escolhas, você tem que desistir de tudo que você estiver fazendo na sua vida no momento para se dedicar exclusivamente ao teatro. Eu estava no último ano da faculdade de Publicidade e Propaganda na Universidade de São Paulo. Eu já era um professor de inglês, de sala de aula. Eu continuava como aluno ali da cultura inglesa e fazendo meu teatro. Eu abandonei tudo, eu larguei tudo. Eu larguei a faculdade no último ano e entrei para essa jornada, esse mistério que foi... fazer teatro no CPT e me internei ali. E aí eu fiz o Romeu, eu estreiei o Romeu daí 1 ano e meio, né, depois. A Pedra do Reino não foi estreada, ela caiu por conta de alguns problemas com relação ao Ariano Suassuna. As 2 outras peças vieram para o repertório e nós estreamos praticamente 2 anos depois um repertório de 3 peças, ficamos em cartaz aqui no Teatro Anchieta, viajamos para algumas outras cidades aqui no Brasil, viajamos para fora, fizemos turnê fora, e foi uma experiência que eu posso dizer foi a minha escola, né? Foi a minha experiência no Antunes, com ele como mestre principal ali. Eu sempre acredito como a minha escola verdadeira de teatro e a minha decisão por me tornar ator
e ter descoberto aí uma vocação, um ofício que talvez tenha a ver lá com aquela criança que fazia teatro no fundo do quintal de casa. Foi mais ou menos assim. Quando você teve que fazer essa escolha, assim, você ficou com medo ou você tinha certeza que era isso ou te deu... Não, não, eu morri de medo, eu fiquei muito inseguro, porque Uhum, o Antunes, ele era extremamente exigente, foi um processo bem árduo, bem dolorido. Eu não tinha tido os 3 anos de formação, vamos dizer assim, formal, de uma escola de arte dramática, como tinha ali junto com os meus pares. Tinha muita gente que tinha recém terminado a escola de arte dramática, então já vinha com uma bagagem, com uma experiência, com uma formação que eu não tinha. A minha formação era de teatro amador. uhum. E então eu sofri muito e eu, assim, dia sim e outro não, eu queria desistir. Eu falava, eu não vou dar conta, porque era muita exigência. Eu tinha uma responsabilidade que era óbvia, né? Fazer o Romeu, mas não só isso, muitas coisas que eram faladas, às vezes eu demorava para processar, eu não entendia, e o Antunes estava no vigor, no auge da sua energia, da sua potência, e também de uma responsabilidade muito grande que ele tinha como diretor, que era estrear o CPT, inaugurar um projeto, né? Um projeto que envolvia a Sesc, envolvia repertório, envolvia uma montagem e assim, a próxima obra dele, que ia ser um Shakespeare. Então, foi tenso. Não foi fácil, não. Não foi fácil. A minha certeza, eu acho que ela estava introjetada e não me deixava querer desistir, porque eu comi grama lá. E sua família te apoiou? Mas minha família me apoiou, minha família me apoiou. Eu cheguei para eles e falei assim, olha, pai, mãe, eu tenho uma notícia para dar, é uma boa e outra ruim, porque eu entrei aí para o CPT, uma coisa que eu tinha bastante vontade ali de experimentar, que era o teatro com um pouco mais de responsabilidade, Uhum. seriedade na minha vida, mas eu vou ter que desistir de tudo, inclusive da faculdade. E aí eles falaram assim, meu filho, vai fazer o que te faz feliz, a gente te dá o maior apoio, a gente não vai te negar um teto, uma cama e um prato de comida, vai em frente, siga teu sonho, siga teu destino, seja feliz, mas por favor, termine a faculdade em algum momento da sua vida. E você... Eu obedeci eles muito tempo depois eu tranquei a faculdade e não consegui terminar, não dava, não tinha condições, Uhum. e aí eu fui fazer isso muito tempo, eu acho que uns 6, 7 anos depois. Aí concluí, tenho um diploma, mas nunca exerci a profissão de publicitário. Sim. E você pode contar, eu sei que parece uma pergunta óbvia, mas como o Instagram é justamente para aproximar quem não tem, né, as informações de teatro, você quer contar um pouco da importância do Antunes Filho, assim, para o teatro? Quem foi esse Ah, diretor, assim? o Antunes Filho, ele foi talvez ali de um grupo seletíssimo de, assim, a gente não conta nos dedos de uma mão dos grandes Uhum. diretores de teatro do Brasil, revolucionários da estética do teatro brasileiro, primeiro porque o Antunes, ele é uma cria do TBC, né? Ele aprendeu todo o seu ofício como diretor pelas mãos dos diretores italianos que vieram Uhum. da Itália e criaram ali o TBC. Então ele foi discípulo principalmente do Ziembinski, do Celli, dessas pessoas em quem ele aprendeu a dirigir. Aí ele começou a criar uma carreira de diretor em que vários grandes atores que a gente conhece hoje, assim, pessoas de sólida carreira, começaram pelas mãos dele, mas ainda fazendo um teatro que ele gostava de dizer na época que era teatrão. E falar, na época que eu fazia teatrão, porque o teatrão... E o que era o teatrão? Era esse teatro com a estética um pouco ligada ao TBC, que era um teatro de texto, um teatro formal, um teatro onde precisava ter cenários, grandes figurinos, uma coisa um pouco europeia, Uhum. né? Uma maneira europeia do brasileiro fazer
teatro. E por ali passaram grandes intérpretes. Ele dirigiu todos, né? Ele dirigiu Raul Cortez, Juca de Oliveira, nossa, tantos, a Laura Cardoso, a Eva Vilma, pessoas, algumas delas fazendo seu primeiro trabalho, mas ainda com ele ligado a esse teatrão, como ele chamava. Em 1978, ele tem, eu acho que uma crise de identidade, uma crise estética, uma crise artística, onde ele falou assim, eu quero romper com tudo isso, eu quero fazer um outro tipo de teatro, eu quero fazer um teatro brasileiro, autêntico, genuíno, e eu quero descobrir uma outra maneira de fazer teatro. E ele convocou uma série também, dessa mesma maneira, de atores iniciantes, jovens, dispostos, formou um grupo chamado Grupo de Teatro Pau Brasil e decidiu adaptar Macunaíma, do Mário de Andrade, o romance Macunaíma, o romance modernista de 22, lá do Mário de Andrade, que fala sobre o homem brasileiro, sobre as raízes e a alma do homem brasileiro, e quis colocar isso no palco. E ele também ficou lá 2 anos, não sei quanto tempo, no Teatro São Pedro, ensaiando essa peça, experimentando, e ele estreou esse espetáculo em 78, e que foi um marco, uma revolução no teatro brasileiro, porque ele fazia teatro sem cenário, sem figurino, palco nu, só com atores, só com um jogo cênico em que ele trazia elementos das artes plásticas, ele trazia elementos da dança, ele trazia elementos das outras formas artísticas, e ele fez um espetáculo absolutamente revolucionário. A partir de então, a estética dele mudou completamente, ele fez uma outra montagem na sequência, que foi Nelson Rodrigues e o Eterno Retorno, onde ele resgatou a importância do Nelson Rodrigues como dramaturgo dentro do teatro brasileiro, sendo que o Nelson, até então, ele era um autor vamos dizer assim, muito relacionado às pornochanchadas, porque estava sendo adaptado muito pelo cinema brasileiro ali dos anos 70, que usava um pouco aqueles enredos principais para fazer filmes, vamos dizer assim, duvidosos com relação à importância que eram essas obras, e ele pegou 4 peças, fez um espetáculo de 4 horas, onde ele trouxe o Nelson Rodrigues para um holofote que ele tem até hoje. E ele foi um revolucionário, principalmente com o Macunaíma e o Nelson Rodrigues na sequência. E então, a partir disso, quando ele fundou o CPT, Centro de Pesquisa Teatral, ligado aqui ao SESC, ele trouxe para São Paulo e para o Brasil uma maneira de pensar o ator brasileiro, de pensar a forma de formar o ator brasileiro, de tentar outras possibilidades na formação, não só técnica de um ator, mas também filosófica, também intelectual. O Antunes nos exigia que nós lêssemos toda e qualquer obra de embasamento e apoio para as obras que a gente ia fazer na cena, para a gente ter fundamento, para a gente ter embasamento, para a gente ter base cultural. Ele nos obrigava a ir ver exposições de arte, ele nos introduziu grandes cineastas que na época, por conta ali da limitação, hoje a gente tem isso aí completamente acessível em qualquer meio, a gente clica, a gente consegue ver Fassbinder, a gente consegue ver Fellini, a gente consegue ver grandes cineastas, a gente vê uma exposição do outro lado do mundo pela internet, mas na época a gente não conseguia. Foi o Antunes que, pela primeira vez, nos falou de Pina Bausch, falou de Tadeusz Kantor, falou de Bob Wilson, figuras que a gente não fazia ideia de quem eram, como importância mundial dentro da cena mundial. Então ele foi não só um formador de atores, mas ele era um formador de artistas, sabe? Então quem conseguia sobreviver àquela pressão e àquela responsabilidade, aquela loucura que era trabalhar 10, 12 horas por dia, agradece muito a ele, mesmo tendo levado porrada. Esse ano, agora em maio,
nós completamos um ano da partida dele e ele nos faz muita falta, sabe? Então, ele foi realmente uma pessoa muito, muito, muito importante na carreira e na história de vida de muita gente, mas principalmente do nosso teatro. Uhum, sim, total. E eu queria perguntar, como começou a sua carreira como diretor? Assim, ela sempre andou junto com a carreira de ator ou foi depois? Não, ela veio bem depois, Uhum. muito tempo depois. Depois que saí do Antunes, eu fui ali tomar o rumo da minha vida, porque ali aquela fase tinha terminado, não só para mim, mas como para a maioria daquela configuração de elenco que fez parte ali daquele núcleo durante aquele tempo. Então não fui só eu que saí do Antunes, nós ficamos ali, foi um período de mais ou menos uns 4 anos, e quando saiu um monte de gente ao mesmo tempo, porque ele não ia remontar o Romeu e Julieta, ele tinha um outro projeto, que era fazer Guimarães Rosa, como ele fez, e Uhum. eu acho que a gente não se encaixava direito. Então, aquela fase, né, foi a grande escola, mas ela terminou. Aí eu fiz muitos outros espetáculos, assim, de todas as matizes, de todas as cores. Ganhei uma bolsa um tempo depois, foi quando eu fui terminar a faculdade, eu ganhei uma bolsa para estudar teatro em Londres, então eu fiz um ano de teatro numa escola para atores ingleses ali, convivi com os ingleses, e eu acho, assim, você me pergunta sobre a direção, eu acho que eu tenho um pouco a recordação de prestar muita atenção no Antunes quando dirigia os meus colegas, eu gostava de ver ele dirigindo, eu gostava de entender as soluções dele, aquilo que ele falava, não só sobre atuação, mas como direção, cena. E a minha experiência lá na Inglaterra, quando eu voltei com muita vontade de dar aula. Eu tinha muita aula. Foi um ano assim de aula, manhã, tarde, noite, foi muito intenso. Então eu comecei a dar oficinas, Uhum. workshops e dali eu fui para as escolas de teatro e comecei a dirigir montagens de formatura, montagens de meio de curso. Eu comecei a dirigir sem querer, também como um aprendizado ali um pouquinho informal, através dessas montagens de sala de aula de Uhum. escolas de teatro, sabe? Eu dirigi na EAD, eu dirigi no Célia Helena, eu dirigi na FAAP, onde eu dava uns workshops. Eu dirigi um grupo semiprofissional, onde a gente trabalhou com alguns textos de Shakespeare. E eu sempre pegava um pouco aquelas minhas lembranças do Antunes dirigindo, mas também muita coisa da base que eu ganhei lá em Londres. Até que em 2014, eu posso dizer que eu estreiei assim, meu primeiro espetáculo 100% profissional, que foi o Assim é Se Lhe Parece, do Pirandello, que veio ali como um desdobramento de um exercício de escola de teatro. E eu fiz o Assim é Se Lhe Parece, foi em 2014, que eu falo assim, bom, aqui tem a inauguração de uma possibilidade que eu tenho, que é de dirigir. E aí eu dirigi o Assim Lhe Parece e foi muito legal. Eu acabei ganhando um prêmio aquele ano, o APCA, eu fui indicado ao Shell, e eu percebi, opa, algum jeito para coisa eu tenho. E aí eu comecei a ser chamado para dirigir. As pessoas, aí sim, elas começaram a me chamar Uhum. para dirigir. Aí eu comecei a dirigir praticamente um espetáculo por ano ou dois, alternando com espetáculos que eu fazia como ator. Então ele veio um pouco como consequência da minha experiência como professor e também ali, de novo, do mestre que, sem querer, estava me ensinando, sem saber e sem eu saber, porque eu gostava muito de ver o sistema dele, sabe? Então, eu acho ou seja, a gente está falando de 1984, que foi a estreia do Romeo e Julieta, e 2014, a gente está falando de 30 anos de diferença. E eu acho que foi uma escola muito, muito sólida essa das montagens de escola, coisa que eu faço até hoje, Uhum. E porque eu gosto. como foi para você ter dirigido grandes atores, né, como Clara Carvalho, Norival Riso, Antônio Fagundes? Como que foi essa experiência para você, assim?
Olha, Natália, assim, eu com a Clara eu já tinha contracenado. Uhum, Com o Norival também. O Fagundes eu tomei um susto quando ele me convidou. O Fagundes é um grande homem de teatro, que além de grande ator de teatro, ele assiste muito teatro. Ele uhum, gosta de ver tudo. O Fagundes está sempre numa plateia, quando ele não está em cartaz. Sempre. E o Antônio Fagundes foi me ver em alguns espetáculos como ator, que eu me lembro. Ele foi me ver no Pobre Super-Homem, o Mediano, que foi um monólogo que eu fiz. Eu lembro muito do Fagundes na plateia de uhum. espetáculos meus, e também, por consequência, ele acabou vendo trabalhos meus como diretor. Eu lembro dele ter ido ver o Concertando Frank, que é uma peça de 2015, que eu dirigi com o Chico Carvalho, outro Carvalho que eu dirigi, o Chico. E estava em cartaz na época com uma peça chamada Playground, Uhum. com o Matheus Monteiro e a Lara Hassum, que eu também tinha dirigido, e um dia ele me telefona, ele falando assim, olha, eu tenho um projeto novo de uma peça que eu comprei na Argentina, não tem título ainda em português, ela se chama Barroterapia, que quer dizer sob terapia e tudo. Tocou o telefone. Ele falou assim, você não tem interesse de ler essa peça? E eu falei, claro, vamos ler. E era uma peça muito interessante, porque ela era, na sua aparência, uma comédia sobre relacionamento de casais, mas que trazia ali na sua trama, no seu tecido dramatúrgico, uma sacada e questões extremamente relevantes para o momento, e que eu acho que são atuais até hoje, e eu falei, claro que quero, claro, vamos lá. Aceitei, né, mas era Fagundes e tudo. Mas foi a experiência, assim, aquilo mesmo, né, o Fagundes, como a pessoa de teatro que ele é, assim como Clara, assim como o Norival, foi muito, escorregou, foi muito tranquilo, porque a gente falava a mesma língua. É lógico, tem uma coisa, ele se tornou, em português, baixa terapia, ficou em cartaz durante 3 anos, até ser interrompida a temporada aí por conta disso que a gente está vivendo agora, com a pandemia, mas foi, assim, dar aquele, aquele ar e aquela sensação de uma responsabilidade, mas na sala de ensaio, teve muita troca, são pessoas muito generosas. Ele entende muito de teatro, assim como Clara, Norival, Chico e tantas outras pessoas que eu acabei encontrando nessa outra relação, Uhum. mas eu acho que fica ali uma identidade, né? Fica um vocabulário comum. Então são pessoas com quem eu me dei muito bem e que eu acho que eu consegui fazer trabalhos muito felizes, assim, dos quais todos, absolutamente todos, eu me orgulho muito. O Baixa Terapia acabou rendendo um prêmio Shell para Ilana Kaplan. O Assim é Se Lhe Parece rendeu um prêmio Shell para o Rubens Caribé também. E recentemente, agora, o ano passado, uma peça que eu dirigi com Andréa Horta, que era o Jardim de Inverno, Uhum. que era a adaptação de um romance americano chamado Foi Apenas um Sonho, rendeu a PCA para o Yuri Saraiva. Então, eu acho que também essa coisa de ter sido ator, de ter pisado muito no palco, de ter um pouco dessa experiência, esse olhar e essa sensação desse lugar que é estar no palco e não se ver, me fez ter um canal ali talvez um pouco mais facilitado com o Uhum. ator. Você tem, Porque muitas vezes. você tem preferência por dirigir ou atuar? Ou não? O Gabriel Prado perguntou aqui. Não, nenhum. Quando eu comecei a dirigir, eu comecei a ter tanto prazer quanto atuar. A Uhum. única coisa é que quando a gente dirige, a gente tem que aprender a desapegar. O que eu quero dizer com isso? A gente, quando dirige um espetáculo, enquanto ele está sendo dirigido na sala de ensaio, nas decisões que a gente toma com relação às opções estéticas, tudo, tudo, tudo. É tão perigosa essa palavra, mas vamos dizer, o poder ali, ele é do diretor, a palavra final é do diretor. Então, a responsabilidade vem somada a uma sensação quase que de onipotência que tem o diretor na sala de ensaio, que ele tem que aprender, quando o espetáculo estreia, a ir entregando. Aí entregando como se fosse mesmo uma criança que nasce e
ao contrário dos seres humanos, e muito mais próximo ainda da realidade de alguns animais, sai andando e se torna independente. Tem muito diretor que não gosta de desapegar. Eu aprendi a desapegar. Eu, no começo, eu sofria muito, queria ver todos os espetáculos e tudo. E eu acho que essa qualidade que é a de entender que quando estreia um espetáculo, ele é do ator, ele é da companhia, ele é do elenco, e ali a comunicação é só entre o ator e a plateia, ela é inquestionável. Eu comecei a ter essa sensação muito ligada à posição física do diretor em relação ao elenco durante esse processo todo. Porque como é que começa um processo de ensaio? Todos reunidos numa mesa, todo mundo em volta de uma mesa, lendo texto, analisando, cortando, fazendo análise, discutindo, então todo mundo é absolutamente igual, né? Aí a gente começa a ensaiar, normalmente numa sala pequena, o diretor, ele está muito próximo do elenco, porque ele tem que assistir tudo de muito perto, ele tem que prestar atenção em tudo. Nós, na imensa maioria das vezes, a gente não ensaia no mesmo lugar onde a gente se apresenta. A gente ensaia numa sala de ensaio, num lugar da onde a gente vai se transferir aí para o próprio teatro, normalmente dias antes de estrear, e fazer todos aqueles ajustes. Mas então, essa intimidade da sala de ensaio, né, o diretor pega uma cadeira, ele fica ali quase que na cara do ator, né? E os atores perguntando, e aí, como é que foi, não sei o quê, o que faz? Quando a gente vai para o teatro, o lugar que o diretor pega na plateia já é mais afastado, porque ele tem que estar no meio daquela plateia para poder ter a visão do todo, né? Daquele quadro, né? Daquele conjunto que ele tem que ver com uma certa distância, porque se ele sentar muito na frente, ele não vai ter essa visão mais geral de um espetáculo. Então ele senta no meio. Até que acontece a estreia. A estreia, como normalmente, ainda bem, está cheio, sobra para o diretor aquele último lugar lá no fundo da plateia. Ele está lá no fundo. Ele está na última fileira. E ele assiste já sem a menor possibilidade de interferir em nada. Assiste tenso. Eu acho que é o dia mais tenso para um diretor, assim como para o ator, é o dia da estreia. E aí ele está lá na última fileira. No dia seguinte, ele já foi expulso do teatro, ele já não precisa ir mais. Ele já está fora. Então é quase que um movimento de ir afastando o diretor para ele dizer para ele mesmo e para os seus atores, bom, agora é com vocês. E é lógico, de vez em quando você aparece, de vez em quando você faz algumas observações, de vez em quando você dialoga. Isso não quer dizer que você abandone um espetáculo, mas a ideia de abandonar ela é diferente da ideia de entregar, né? Então, essa realidade, ela é, por um lado, um pouco triste, porque você, né, aquilo já não te pertence tão mais, né? Ao contrário de quando você atua. Você é dono daquilo, porque é com você que tem que se virar. Então, são sensações bem diferentes, bem distintas, e as duas igualmente prazerosas. Uhum. Você podia falar um pouco mais, assim, dessa sua vivência na Inglaterra? Como que foi estudar teatro em outra língua? Você acha que o teatro está, por exemplo, para um ator, ele precisa ter a língua dele mãe para atuar? Como que... Com certeza, eu acho que são poucas as pessoas que, a não ser que a pessoa tenha tido lá de criança uma formação numa outra língua, ele seja bilíngue. Porque por mais, por exemplo, eu falava inglês desde criança, porque, né, como eu falei, eu fui fazer teatro amador numa outra língua. As minhas primeiras peças foram feitas numa outra língua. Quando eu entendi o que é atuar na minha língua, fez toda a diferença. A minha experiência na Inglaterra, ela só aconteceu e eu só fui admitido na escola por conta desse meu conhecimento, dessa minha intimidade com o inglês. Como eu falei, eu já era professor, então eu tinha vamos dizer assim, uma capacidade de fazer as aulas, de atuar numa outra língua, porque eu já tinha tido a experiência, eu tive aulas não só de interpretação, mas de
corpo, voz, esgrima, teoria, história do teatro. Eu tinha professor para corrigir o meu sotaque, sabe? Porque não era só eu, na condição de estrangeiro, que falava outra língua, que tinha que corrigir o sotaque. Na Inglaterra, tem gente que fala sotaque de tudo quanto é lugar. E para eles, para você ter trabalho no teatro inglês, você tem que neutralizar o seu sotaque. Então, era como, na cabeça deles, eu fosse um possível ator que iria para o mercado inglês. Mas o que me fez voltar para o Brasil foi justamente isso, essa identidade com a língua. É como diz o Caetano Veloso na música, né? A língua é minha pátria. Sempre fica aquela sensação, eu acho que assim, atuar e sonhar, sempre você vai fazer na sua própria língua. Então, fica aquela sensação de que tem alguma coisa artificial acontecendo. Não foi impossível, eu fiz 10 exercícios cênicos ali, 10 peças, porque a escola, ela abrangia todos os períodos principais do teatro, né? Começando pelos contemporâneos, indo até os gregos, né? Passando por várias fases. Então a gente fez realismo, a gente fez teatro contemporâneo, a gente fez Chekhov, fez comédia shakespeariana, fez tragédia shakespeariana, fez comédia de restauração. A gente foi indo ali e abrangendo os estilos e tudo, e era muito bacana, era muito estimulante. Eu estudava muito, porque imagina, decorar e atuar numa outra língua, mas eu não tive problema. Mas eu comecei a enfrentar de novo esse momento de decisão, né? Ficava lá ou voltava, e eu comecei a ouvir dos meus colegas, principalmente dos meus professores, de que eu teria na Inglaterra, eu teria um nicho, que por melhor que eu falasse a língua, eu ia ser classificado ali sempre como um latino, por conta ali, não só de um sotaque que eu tenho, confesso, eu tenho até um sotaque leve, né? Eu não tenho por conta ali da minha experiência, mas eu tenho, sabe? Então, eu ia ficar ali nos hispânicos, coisa que, por exemplo, aqui já não seria esse problema. Aí eu decidi, eu vim com um projeto, eu quis fazer uma peça aqui em São Paulo, que foi a primeira vez que eu produzi. Então eu vim para cá e aí tive um novo aprendizado que foi fazer uma peça que eu queria fazer e a produzir para mim mesmo, que foi o Laranja Mecânica do Anthony Burgess, adaptado para o teatro, que eu tinha visto lá. Eu tinha visto essa montagem na Inglaterra e eu falei, uau, que coisa incrível. E na Inglaterra nós tínhamos tutores. A gente tinha esse professor que te acompanhava a cada novo exercício, a cada nova montagem de uma peça nova ali ao longo do curso, vinha o nosso tutor, você tinha ali o seu tutorial, ele ia falar o que foi bem, o que não foi, o que você tinha que melhorar. E eu nunca vou esquecer quando esse meu tutor, ele falou assim, agora você decidiu o que você vai fazer, vai ficar, vai voltar? Eu falei, não, eu vou voltar para o Brasil. Ele falou assim, então pense que você tem que investir num outro lado da tua personalidade de ator que você ainda não explorou, que é o seu dark side, sabe? Uma coisa meio Guerra nas Estrelas, né? Dark side. O seu lado sombrio como ator. Porque que foi a minha ficha que caiu? Desde que eu fui Romeu, eu era visto como Romeu. Isso, de vez em quando, tem gente que me chama de Romeu do Antunes até hoje. Ah, Romeu, Romeu. E lá se vão alguns anos, né? Mas eu lá mesmo, na escola, eu era escalado para fazer os heróis. Então, nas peças de Shakespeare, eu fazia assim, sempre um herói mais romântico, tanto no Chekhov também, bom caráter e tudo. E ele falou assim, faça uma coisa na oposição disso. E aí me veio, eu associei com Laranja Mecânica, eu falei assim, eu vou tentar fazer o Alex. E levei 1 ano aqui no Brasil na minha volta para produzir e adquirir os direitos, e numa fase muito complicada da política nacional,
porque foi justamente na época, foi exatamente na fase em que o Fernando Collor de Mello estava sofrendo o impeachment, e havia acontecido aquele episódio horroroso que foi o massacre no Carandiru, e nós estávamos estreando Romeu e Julieta. A gente estava estreando Laranja Mecânica, no mesmo Teatro Anchieta, onde eu estreiei o Romeu e Julieta, um elenco de 17 pessoas careca, skinhead, falando de violência, retratando violência no palco, quando o ar do país era extremamente violento. Assim, a gente estava vivendo uma fase muito delicada, muito. E a gente fez o Laranja Mecânica e eu fiz o Alex. A partir de então, eu comecei a escolher texto, eu aprendi a me produzir. Então, ali eu tive algumas outras experiências que foram ligadas assim, eu quero fazer esse texto. Porque esse texto eu consigo explorar esses outros lados que às vezes eu não sou escalado para atuar. Uhum. E você, uma coisa que eu sempre ouço, assim, que eu já ouvi de muitas pessoas, é que o teatro brasileiro não é um bom teatro, né? E que o teatro europeu é um teatro maravilhoso e que é muito diferente daqui. Você vê essa diferença? Como que você... Não, pelo contrário, eu acho que o teatro brasileiro tem coisas antológicas, sublimes, inesquecíveis, extremamente bem feitas. Eu acho que existe teatro bom e existe teatro ruim, seja aqui na Inglaterra, em Nova York, no Japão ou em qualquer outro lugar do mundo. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Essa questão assim de que o nosso teatro não é bom. Eu acho que existe coisas boas e coisas não tão boas, mas no nosso teatro e também no teatro lá fora. Eu tenho visto muitas coisas online nessa época de confinamento, de pandemia, e inclusive muitas coisas de lá que estão sendo disponibilizadas, né? Os sites todos, eles estão disponibilizando, principalmente ligados ao National Theatre de Londres, ao Globe, e eu vejo coisas muito legais, muito interessantes, mas eu vejo coisas também meio esquisitas. Eu acho que é lógico que ali, agora falando especificamente do teatro europeu e mais especificamente do teatro inglês, eles têm uma estrutura, eles honram e eles entendem a importância que o teatro, assim como a cultura e a base cultural de uma maneira absolutamente ampla, tem na vida, na formação de um cidadão. Então, eles conhecem, eles têm contato com dramaturgia, com as obras, com as grandes obras, com seus grandes autores, vão ao teatro e conservam o hábito de ir ao teatro ao longo da vida. Então, não é uma coisa impingida, não é uma coisa obrigada, e se for, eles descobrem o quanto o teatro é importante para a vida da pessoa, para ela refletir sobre para ela refletir, não só se divertir, mas para ela se entender. Talvez aqui no Brasil, e a gente está vivendo cada vez mais uma realidade de teatro é um negócio ali de luxo, teatro é um artigo para pouco, teatro é caro, teatro é chato, teatro é isso, teatro... Eu acho que o teatro vem embalado num cobertor de preconceitos aqui no Brasil que só são reiterados por pessoas que na sua... Né, da sua geração, porque eu acho que isso passa de geração para geração. Eu acho que se uma pessoa que cresce desde pequena, porque os pais a levaram ao teatro com uma certa frequência, e a pessoa começou a ir, e a pessoa começou a frequentar, ali levada e estimulada pelos pais, e depois pela escola, e depois por si própria, ela se torna um espectador de teatro, porque teatro para ela é importante. Aqui, quantas outras
coisas, né, se determina que são mais importantes do que o teatro, né? A gente fala, porque o Brasil não pode se dar o luxo de oferecer teatro para as pessoas, quando a gente tem tantas crises ligadas à educação, a educação, a saúde, tudo, mas tá tudo relacionado, né? Não adianta, e eu lembro, o Antunes falava isso muito pra gente, não adianta você oferecer só educação de qualidade, você tem que aliar a educação à cultura, ao hábito, ao gosto pela cultura, sabe? E a gente está cada vez menos estimulado. Eu sinto que no Brasil falta estímulo, falta um real estímulo, porque falta uma real compreensão da importância da cultura, das artes e do teatro para a vida de qualquer pessoa. E também então, a gente ouve muito falando desse problema do público, né? Que o teatro brasileiro não tem público. Só que eu tenho acompanhado, enfim, as montagens que você tem feito e é um sucesso de público. Então, ao que você atribui, assim, essa contradição desse pensamento? Então, por exemplo, falando assim de uma maneira bem prática, a peça do Fagundes. Muita gente pode falar, poxa vida, o Baixa Terapia ficou tanto tempo em cartaz porque tem lá o Fagundes. O Fagundes é com certeza uma figura de uma expoência, de uma importância. E o Fagundes, ele criou o seu público. Muita gente acha que as pessoas vão, por exemplo, assistir uma peça do Antônio Fagundes porque vem o Fagundes na televisão. O Fagundes, ele formou público desde lá de trás. Ele teve companhia de repertório. Ele investe ali, dia a dia, na manutenção de sua plateia e na capacidade de multiplicação da sua plateia no teatro. Eu vejo as pessoas que vão ver as peças, e agora particularmente o Baixa Terapia, que são pessoas que começaram a ver o Fagundes no teatro, sabe? Então, eu acho que, primeiro, essa questão assim precisa estar na televisão para fazer sucesso no teatro, eu acho que não é por aí. Porque, por exemplo, essas outras peças, A Profissão da Senhora Warren, que eu dirigi com a Clara Carvalho e o Sérgio Mastro Pasqua, ela foi muito bem de público nas temporadas que fez aqui em São Paulo, nas 2 temporadas que fez aqui em São Paulo, menores com certeza, mas eu acho que é uma possibilidade que o teatro te dá, e quando a plateia percebe isso, ela mesma trata de multiplicar, porque ela fala, olha, fui ver lá uma peça, e é muito boa, primeiro porque você se comunica com a plateia. Eu acho que também o teatro muito obscuro, um teatro muito hermético, um teatro que só dialoga com si próprio, ou com os iniciados, tudo bem, ele tem a sua importância, a sua razão de ser, mas ele tem que chegar para aquele espectador tendo na sua, vamos dizer assim, na sua perspectiva, a ideia de que aquele espectador está indo ao teatro pela primeira vez, sabe? E ele tem que querer ir à segunda. Ele tem que gostar. Não que você tenha que agradar e fazer coisas muito fáceis. Eu acho que subestimar inteligência de espectador é um dos grandes erros, sabe? Não. Você tem que tratar o espectador com respeito, com inteligência, acreditar e confiar na inteligência e na sensibilidade dele, mas você tem que se comunicar com o espectador. Eu acho que a minha preocupação sempre é a de me comunicar com a plateia, a de não fazer um espetáculo como se fosse para mim, ou um espetáculo que fosse para me agradar antes de qualquer coisa. Não, ele tem que agradar aquele espectador que está curioso em ver uma peça, não vai com tanta frequência, quer ver outra quando sair de lá. Então, eu acho que essa quase que obsessão que eu tenho pela comunicação, sabe? Mesmo com espetáculos, às vezes, de uma outra, né, espetáculos mais experimentais, que eu também já fiz, né? Eu fiz no ano passado um espetáculo para
40 pessoas no Capobianco, chamava-se A Catástrofe do Sucesso, que eram textos curtos do Tennessee Williams, um casal de atores em cena, tudo minimalista, tudo muito um teatro de câmara, sabe? Mas mesmo assim eu acho que eu tinha essa preocupação. Isso está sendo comunicado? Porque o teatro hermético, principalmente neste país, neste momento, ele pode ter um efeito contrário, sabe? Não acredite em teatro popularesco. Também não é isso. Não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra, sabe? Porque aí você menospreza o espectador como ser pensante. Aí também não. Mas a junção dessas duas coisas, por exemplo, a peça da Clara era um Bernard Shaw, uma peça que tinha 150 anos de idade, né? Mas você fala, nossa, essa peça dialoga comigo hoje. Essa peça fala pra gente, essa peça está falando de conteúdos absolutamente contemporâneos, né? E no caso da profissão da senhora Warren, era a questão do feminino, né? Da posição da mulher, e muito, muito forte essa questão do Shaw. Mas você não pode querer fazer nem com a ideia de que você está fazendo para... Uma coisa que o Antunes falava muito, teatro com ranço, né? Um teatro rançoso, né? Ele falava assim, o teatro com ranço é a pior coisa do mundo, por isso que eu deixei de fazer teatrão, porque aquele teatro estava cheio de ranço, né? Teatro com ranço não, teatro de de um gosto mais baixo também não, um teatro muito hermético também não. É saber lidar nessa corda bamba, nesse equilíbrio entre... E sempre pensar que quando a gente dirige, a gente é o espectador zero de uma peça. Eu sempre gosto de falar, eu sou o espectador zero. Sou eu que vou ter que aqui sentar todo dia, neutralizar minha cabeça e falar assim, eu nunca vi isso, nunca vi um ensaio, não sei nada, sento aqui pela primeira vez. Então esse gosto de frescor assim, que eu gosto de ter a cada ensaio, eu acho que é um gosto que eu gostaria que o espectador tivesse quando assistisse uma peça minha. E a gente está nos nossos últimos 10 minutos e eu queria muito falar, que eu acho que é uma coisa que querem saber também, sobre Shakespeare. E Shakespeare na sua... Qual a importância desse autor para você e para os dias de hoje, né? Será que uma pessoa que não é do teatro deve ler Shakespeare? Sim, porque ela vai saber mais sobre a vida dela depois que ela tiver terminado. Ela tem que prestar atenção em ler uma boa tradução, uma tradução que lhe fale, que ela acesse. Não adianta nada ler Shakespeare para colocar no currículo, falar assim, eu li Shakespeare e pronto. Tiquei uma coisa no currículo. Não. O Shakespeare, ele é, com certeza, um autor desafiador, mas ele não é incompreensível. Shakespeare já deu para ver, né? Eu tenho uma ligação com Shakespeare, porque eu acho que eu fui citando Shakespeare a cada momento que eu fui aí falando. Bom, foi meu começo, né? Eu tive uma continuação com a minha ligação com Shakespeare na minha experiência fora. Quando voltei, comecei a trabalhar com muita obra de Shakespeare, tive esse grupo. Desse grupo saiu gente muito bacana para o teatro, gosto de dizer, orgulho de dizer que assim, o Lube, né, que é o Luiz Fernando Marques, a Érica Montanheiro, a gente né, começaram ali fazendo Shakespeare comigo, eu sou muito orgulhoso disso, mas eu conheci na década de 90 uma pessoa que também mudou muito a minha visão de Shakespeare, que foi uma preparadora vocal chamada Cicely Berry, que teve no Brasil, de quem eu já conhecia as obras escritas sobre técnicas vocais. Ela já faleceu, diretora vocal da Royal Shakespeare Company. E eu tive a oportunidade de fazer a tradução de todos os workshops que ela deu aqui no Brasil, quando ela veio para o Rio de Janeiro, mais especificamente. E ela me abriu também a visão do quanto Shakespeare é mais sensorial do que intelectual, sabe? Então, ter entendido a maneira como ela trabalha com Shakespeare, como ela trabalhava e como ela tornava Shakespeare uma coisa absolutamente acessível, compreensível, fazia todo sentido, eu devo muito a ela. Eu fui reencontrar Shakespeare como intérprete uns anos depois,
Primeiro em 2012, quando eu fui fazer Macbeth com o Gabriel Vilela. Uhum. Eu fiz o Gabriel Vilela, fazia o banco no Macbeth. Fiz Macbeth de novo, dirigido pelo Ron Daniels, que era o diretor do Laranja Mecânica em Londres, porque é um diretor que trabalhou muito em Londres. O Ron Daniels criou uma carreira absolutamente importantíssima na Royal Shakespeare Company. Ele é um grande, ele é de dupla nacionalidade, e o Ron Daniels dirigiu o Hamlet do Teatro do Lacerda e depois montou um repertório de 2 peças shakespearianas, que foram o Macbeth, que era a tragédia, e a comédia Medida por Medida. Então nós fazíamos as duas peças em repertório. Foi em 2015. O Tiago Lacerda também era o nosso grande empreendedor. Eu reencontrei a Júlia Gann em cena, porque ela também fazia parte do elenco. Então eu reencontrei Júlia no palco, a minha Julieta de 30 anos atrás, fazendo novamente Shakespeare. E aí um pouquinho mais recentemente eu fiz Troila e Cressida no SESI, com direção do Jô Soares. Então, e toda vez que eu reencontro Shakespeare, eu falo, nossa, falta estudar tanta coisa ainda, falta me aprofundar em tanta coisa, porque Shakespeare não tem fim. Não tem fim, é um fio que você puxa e que você não consegue ver o fim dele. Eu acho que para o leitor, assim, sempre melhor assistir uma peça de Shakespeare do que ler uma peça de Shakespeare. Mas ler é importante porque, primeiro, você se aprofunda, você se dá um tempo para fazer aqueles conteúdos todos assentarem em você, porque é muito rico, é muito amplo. Cada peça dele são universos tão infinitos que se abrem, mas eu repito, se você não tem intimidade, mesmo para o inglês é muito difícil, porque o inglês, muitas palavras não se usam. Agora, se você pega ali uma tradução cheia de termos incompreensíveis, ordens invertidas, uma coisa querendo ser erudita, fuja dessa tradução. Eu acho que você tem que procurar bons tradutores, bons versores, será que existe essa palavra, do Shakespeare para a nossa própria língua, português. A gente teve grandes tradutores, alguns deles mais ligados a uma questão mais formal, e outros que subvertiam um pouco. Nós temos, assim, o Milor Fernandes, infelizmente, traduziu pouquíssimas peças, mas a Bárbara Eliodoro era uma grande estudiosa, uma grande mestra ali no estudo e na tradução de todas as obras do Shakespeare, mas eu acho que tem que ser lidas as traduções dela, porque ela é bastante rigorosa. E nós temos hoje um grande tradutor de Shakespeare, que é o Marcos Daoud. O Marcos Daoud, ele traduz, hoje em dia, por exemplo, traduziu as nossas peças lá do repertório Shakespeare com o Ron Daniels, e ele está num trabalho muito interessante, eu acho que já a caminho de traduzir, se não todas, a grande maioria. Mas assim... A live que você fez na Vivo, que você fala Shakespeare, então eu vou colocar, assim que acabar aqui, eu vou colocar também. Boa. Eu devo falar muito sobre isso naquela live. E, só para finalizar, temos mais 3 minutos. É uma pergunta tendo para todo mundo. Como aproximar o teatro das novas gerações? Como fazer isso? Não negar as novas tecnologias, não negar essa realidade a qual a gente está tendo que se ajustar, que é esses encontros nisso aqui. Isso daqui, a tecnologia, as novas manifestações, expressões de comunicação, elas estão transformando a vida das pessoas e com certeza estão transformando o teatro também. Eu acho, não que o teatro tenha que ser tecnológico, porque o teatro sempre foi e sempre vai ser um lugar de encontro de pessoas com pessoas. Então, isso ninguém lhe vai tirar. Né? As pessoas estão ávidas por fazer teatro de qualquer jeito, mesmo trancafiadas dentro de casa. Elas têm necessidade de se comunicar com o outro. Agora, essa realidade, eu acho assim, uma necessidade que o teatro tem de ser um pouco mais sintético. Né? Muitas vezes, uma peça ali de uma duração muito longa, ela já causa uma certa dispersão. Então, as novas gerações, elas não conseguem ficar presas a
a uma coisa só durante muito tempo. É entender a nova realidade, mas não abandonar a essência do teatro, que é o encontro. É o encontro, é a simplicidade, porque com teatro a gente pode fazer sem nada, sabe? Uma pessoa diante de outra pessoa, a gente faz teatro. A gente não faz cinema, a gente não faz televisão assim, mas teatro a gente faz. Sem abandonar essa essência, mas tentando entender a cabeça das novas gerações, que é mais rápida e mais sintética, a gente chega lá. Pâmio, muito obrigada. Obrigado você, Natália. Muito, muito, muito obrigada a todo mundo aqui. Obrigado você. Brian aqui, um monte, Cláudio Cury, um monte de pessoas que... Poxa vida, beijos a todos. Enfim, depois eu vou tentar saber quem esteve aqui. Falo, mas muito obrigada, todo mundo falando volta, Pâmio. Eu acho que realmente foi uma conversa incrível e eu só tenho a agradecer mesmo. Obrigada. Eu é que tenho pelo convite e a todo mundo que participou e principalmente a você, Natália, por esse estímulo que você está dando ao que a gente faz dentro dessas condições tão